Vamos falar da motivação da queda e também do processo que ela ocorreu. A motivação da queda repousa no íntimo de um anjo, né? Que, como nós vimos antes no vídeo anterior, ele é simbolizado pela serpente que tentou Eva. Portanto, antes que possamos conhecer a motivação e o processo da queda, devemos primeiramente aprender sobre o anjo. Como todos os seres, os anjos foram criados por Deus e Deus os criou antes de qualquer outra criação. No relato bíblico da criação do céu e da terra, nós encontramos que Deus falava no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso não é porque ele disse isso porque estivesse se referindo a si mesmo como a Santíssima Trindade, como veremos mais adiante sobre a origem dessa Trindade. E como muitos teólogos entendem, têm interpretado que essa passagem é falada porque eles entendem sobre a Trindade. Mas ao invés, ele estava falando com os anjos, que ele criou antes dos seres humanos. Deus criou os anjos para serem seus auxiliares. E os anjos assistiam Deus na criação e na sustentação do universo. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos dos anjos trabalhando pela vontade de Deus. Então os anjos portaram importantes palavras de bênção de Deus para Abraão. Um anjo, ele anunciou a concepção de Cristo. Um anjo soltou Pedro da prisão e o conduziu para fora da cidade. O anjo também que escoltou João lá no livro de Apocalipse, esse anjo chama a si mesmo de um servo. E em Hebreus, os anjos são chamados de espíritos auxiliadores. A Bíblia frequentemente retrata os anjos honrando e louvando a Deus. Investiguemos o relacionamento entre os seres humanos e os anjos a partir da perspectiva do princípio da criação. Porque Deus nos criou como seus filhos, Ele nos deu o domínio sobre toda a criação. Então, nós estamos destinados a reger até mesmo sobre os anjos. Está escrito lá na Bíblia que nós temos autoridade para julgar os anjos. Muitos que se comunicam com o mundo espiritual, eles têm testemunhado os anjos escoltando os santos lá no paraíso. Estas observações ilustram o fato de que os anjos têm a missão de auxiliar os seres humanos e Deus na criação. Deus criou os seres humanos com dois componentes: o ser espiritual, com 5 sentidos espirituais, e o ser físico, com 5 sentidos físicos. Da mesma forma, a queda humana ocorreu nas duas dimensões, na espiritual e na física. Então, a queda que ocorreu através do relacionamento sexual entre o anjo e Eva foi a queda espiritual, enquanto que a queda que ocorreu através do relacionamento sexual entre Eva e Adão foi a queda física. Como um ato de amor passional pode ser consumado entre um anjo e um ser humano? Todas as emoções e sensações sentidas entre uma pessoa e um espírito são exatamente as mesmas daquelas sentidas durante o contato de duas pessoas terrenas. Por quê? Por causa dos 5 sentidos espirituais. Portanto, a união sexual entre um anjo e uma pessoa, ela é possível. Como nós podemos entender isso? Podemos entender isso mais claramente a partir das seguintes evidências bíblicas. Há casos de relatos lá na Bíblia, nós temos um relato de um anjo que lutou com Jacó e deslocou a sua coxa. 3 anjos também visitaram a família de Abrão e comeram carne e vitela, leite e queijo. Além disso, 2 anjos visitaram a casa de Ló e comeram o pão sem fermento que ele havia servido. Quando as pessoas da cidade viram os anjos, elas ficaram excitadas
com desejos lascivos por eles e cercaram a casa de Ló, gritando: onde estão os homens que vieram até vocês essa noite? Traga-os para nós, para que possamos conhecê-lo. Isso comprova, todas essas coisas comprovam a possibilidade de que os sentidos espirituais, os seres espirituais, podem claramente, através dos seus 5 sentidos espirituais, se relacionar com o homem.